Esse nhoque é uma delícia. A massa super leve e ele é muito fácil de preparar. Você quer aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Eu vou começar a preparar o molho. Aqui estão todos os ingredientes para o molho. Tomate compridinho, que esse aqui é melhor para fazer molho, é melhor do que aquele redondo. Cenoura, vou colocar uma cenourinha ralada para quebrar um pouco a acidez do molho de tomate que o tomate puxa. Alho amassado, cebola. Aqui estão os temperos secos: sal, pimenta do reino, páprica doce e, muito importante, não pode esquecer de colocar corante. Tá tudo aqui misturadinho para o molho de tomate não ficar branco, ficar com aquela cor bonita. Então é muito importante acrescentar o colorau. Então aqui estão os ingredientes que eu vou colocar no molho de tomate. E para finalizar eu vou acrescentar cheiro verde e manjericão fresco. Eu vou mostrar como que eu corto o tomate para fazer esse molho. Eu não utilizo a polpa. Eu retiro essa polpa e vou picar grosseiramente. Não precisa ser bem picadinho, miudinho, não, porque depois que o molho estiver cozido, eu vou passar no mini processador. Então eu retirei a polpa. Eu não vou retirar a pele, porque não precisa. E corto grosseiramente. Ó, desse formato aqui tá ótimo. Então eu vou cortar o restante do tomate. E volto aqui no vídeo. Coloquei aqui então a cebola, o alho. Agora eu vou acrescentar o tomate e a cenoura ralada. Vou acrescentar o tempero seco. Eu vou deixar esse tomate aqui tampadinho por uns minutos para ir soltando um pouco da água. Tem que mexer para não queimar. De vez em quando dá uma mexidinha. Tampa novamente para soltar água. Eu vou acrescentar um pouquinho de água. Eu gosto de colocar água filtrada. E vou deixar tampadinho aqui, cozinhando esses tomates. E enquanto o tomate está cozinhando,
eu vou picar a batata para começar a preparar a massa do nhoque. Eu vou dar uma dica para você que está assistindo o meu vídeo. Toda vez que eu compro batata, aqui em casa estragava muita batata. Aí uma vez eu fui fazer batata frita, aquelas de palitinho, aí cortei muita batata e eu queria fritar só um pouquinho. Aí o restante eu guardei na geladeira dentro da água e eu percebi que... Aí depois de 2 dias eu fui fazer novamente, aí eu percebi que a batata estava ótima, que ela tinha ficado dentro da água. Então toda vez que eu compro batata, eu coloco aqui, ó, dentro da vasilha com água e coloco dentro da geladeira, ela inteira mesmo. Deixa aqui na água, faça o teste que você vai ver, a sua batata vai durar 1 semana ou até mais. Aqui em casa dura bastante tempo. Então eu também não compro muita batata para não ficar muito tempo guardando batata. Mas assim que eu chego do mercado, eu higienizo as batatas e já coloco na água dentro da geladeira. Assim vai manter as suas batatas por muito tempo. Não vai mais estragar a batata. Essa é a dica que eu dou para você. Eu já cortei as batatas, coloquei na água com um pouquinho de sal e já vou levar para o fogo para cozinhar. Batata está cozinhando, o molho está quase pronto, só vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Eu deixo normalmente uns 20 minutos esse tomate cozinhando aqui. Eu deixo ele cozinhando no fogo baixo. Eu já vou desligar o fogo do molho. Vou deixar ele reservado, esfriando. Depois que esfriar, eu vou bater no mini processador e por último eu vou acrescentar manjericão fresco e cheiro verde. Eu vou preparar a carne moída. Vou colocar aqui na panela um pouquinho de banha. Eu gosto de preparar a carne assim, ó. Aos pouquinhos eu vou colocando e vou amassando com um garfo para não ficar aquelas bolotinhas de carne. Então eu vou amassando bem no fogo baixo. Aí eu acrescento mais um pouquinho. E vou amassando. Se não fizer isso, ele vai ficando aquelas bolotinhas de carne. Eu não gosto, eu gosto do... Já que é carne moída, tem que ser bem raladinha, né? Não pode ficar bolotinha.
Quando a minha carne tá bem sequinha, ó, começando a grudar no fundo da panela, eu acrescento a cebola, o alho e a folha de louro. Aí eu vou mexendo para não queimar, porque eu quero que solte aquela crostazinha bem no fundo da panela. Aí eu vou pingar depois um pouquinho de água para ir soltando a crosta que vai formando no fundo da panela. Eu vou acrescentar também os temperos secos. Eu tenho aqui páprica doce, pimenta do reino, sal e um pouquinho de cominho. É o tempero do meu gosto. Cada um coloca o seu tempero que mais lhe agrada. Aí eu vou mexendo para não queimar. Ó, tá vendo? Ela vai formando essa crostazinha aqui, ó. Agora eu vou colocar um pinguinho de água. Pinguinho não, um pouquinho. Por que que eu coloco água? Para ir soltando, ó, todo o sabor da carne e desgrudando da panela. Para agregar esse sabor aqui na carne. E a carne já está pronta. Depois eu vou finalizar com cheiro verde picadinho. E ela já está prontíssima. Eu gosto de retirar depois essas folhas de louro. Eu retiro tudo, que já deu o sabor. Então, não há necessidade de deixar, porque é horrível você estar comendo a comida e ter que retirar do seu prato uma folha de louro. Então, por isso que eu retiro antes de levar à mesa. A carne está pronta, a batata está cozidinha. Agora eu vou amassar a batata para começar a preparar, enrolar os nhoque. Eu já escorri as batatas. Agora eu vou passar ela no espremedor. Ela tá quente. É bom passar ela quente no espremedor, fica melhor. Eu vou amassar todas essas batatas. Terminar de amassar. Eu já amassei a batata. Eu não tô dando medida de nada, eu tô fazendo tudo no olhômetro. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, ó. Tem essa quantidade aqui, eu não sei se eu vou usar tudo ou não. Vai dependendo do que eu achar que a massa vai ficar. Então eu vou acrescentando
a farinha aos poucos e vou mexendo. A minha batata já tem sal, né, que eu acrescentei na hora que eu fui cozinhar, que eu coloquei para cozinhar. Aí eu vou acrescentando a farinha de trigo e vou misturando até dar o ponto de enrolar para começar a fazer os nhoque. Ó, já tá começando a ficar no ponto. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Aí eu vou te mostrar como que é o ponto ideal para enrolar em formato de nhoque. Enrolar e cortar, né? Eu gosto de acrescentar na massa um pouquinho de queijo parmesão para ficar com sabor especial. Mas é importante, na hora que você colocar o sal para cozinhar as batatas, maneirar no sal. Se você quiser colocar o parmesão aqui na massa depois. Eu acrescentei toda aquela farinha aqui nas batatas. Ó, esse é o ponto. Ela desgruda da panela, tá vendo? Esse aqui é o ponto. E já dá para enrolar os nhoque. Eu esquentei um pouquinho de manteiga sem sal. E eu gosto de colocar na massa. Para a massa ficar bem gostosa mesmo. Aí mistura bem. E essa massa vai ficar uma delícia. Bem saborosa. Queijo parmesão e manteiga. Delícia. Só que eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Porque depois que eu coloquei essa manteiga, é bom colocar mais farinha. Para não ficar muito mole, para enrolar. Porque o nhoque não é bom colocar muita farinha, senão vai ficar com mais gosto de farinha de trigo do que de batata, né? Então por isso que você tem que ir colocando aos poucos, até perceber que a massa já tá no ponto de enrolar. Ó, essa aqui já tá, ó. Tá vendo? Ela já tá no ponto de enrolar. Eu coloquei aqui um tapetinho de silicone em cima da minha pia da cozinha. Coloquei essa vasilha com um pouquinho de farinha de trigo, porque eu vou cortar os nhoque, enrolar e cortar e colocar aqui. Então a massa de batata já tá aqui. Aí eu vou fazendo assim, ó. Vou enrolando dessa forma. Você corta mais ou menos uns 2 centímetros. Aí eu corto desse lado aqui da faca, que não tem serrinha, para não cortar meu silicone, meu tapetinho. Aí eu vejo a medida que eu quero, ó.
2 centímetros mais ou menos, e o tamanho que eu quero cortar. Então, esse aqui deu 5. Aí eu vou colocando aqui nessa vasilha com farinha de trigo. Pego mais. E o processo é o mesmo. Enrola na mão e vai cortando. Não pode ser muito fino, né? Quando a gente termina de cortar, a gente pensa que deu pouco nhoque. Mas depois que coloca no refratário e coloca o molho, fica bastante. Muito fácil fazer nhoque. E é um prato muito gostoso. Ó, esse aqui no finalzinho ficou pequenininho, é só moldar ele, ó, para ele ficar mais bonitinho. Se você quiser ele quadradinho, vai fazendo assim, ó. Gorduchinho, ó, ele fica bem bonitinho. E tem uma forma também que fica bem legal, vou te mostrar. Você faz assim, ó, deixa ele bem moldado. Aí você pode apertar com o garfo, ó. Dá uma apertadinha para deixar ele com a marquinha, né? Se você quiser. Mas eu acho que dá muito trabalho você fazer em todos os nhoques essa marquinha. Então, prefiro deixar sem marquinha mesmo. Eu vou terminar de enrolar aqui tudinho para o vídeo não ficar muito longo. Aí eu volto aqui. Eu mudei o nhoque de vasilha, eu tinha colocado nessa, né? Aí eu achei melhor colocar nessa assadeira. Aí eu coloquei um pouco de farinha de trigo, fui cortando e colocando aqui. Aí eu fui salpicando um pouquinho de farinha de trigo só para não grudar uma na outra. Agora eu vou colocar água no fogo. Quando a água ferver, eu vou acrescentar o nhoque para cozinhar. Aqui está o meu molho de tomate. Tá vendo como ele ficou com pedaços? Então eu vou bater aqui no mix para ele ficar bem lisinho. A minha água está fervendo. Agora eu vou acrescentar o nhoque. Vou acrescentar aqui dentro. Quando o nhoque subir, eu vou retirar com a peneira e vou colocar ele na água fria para parar de cozinhar. Olha aqui, esses aqui já subiu, tá vendo? Quando sobe é porque já pode retirar. Eu retiro com a espumadeira, vou colocando aqui na peneira, que eu vou levar para água fria, água gelada, para terminar, para parar de cozinhar. Olha aqui, eu retirei da água gelada, dou essa batidinha para tirar toda a água e coloco aqui, ó. Vou colocando aqui no meu refratário que tá com azeite.
Por que que eu tenho que cozinhar o nhoque se eu já cozinhei a batata? Porque eu acrescentei farinha de trigo. Então, quando o nhoque sobe na panela, que é o momento de retirar, ele está pronto. Ele já está cozido a farinha que você colocou nessa batata. Por isso que é importante levar a panela com água para cozinhar. Ó, o meu molho tá bem lisinho, eu já bati no mix. Agora eu vou acrescentar manjericão que eu tenho congelado. Se você tiver manjericão fresco, sem ser congelado, melhor ainda. Mas como eu não tenho, então eu congelo. Aí eu acrescento aqui, ó, depois do molho batido, eu coloco umas folhas de manjericão e coloco também o cheiro verde. Eu tenho um cheiro verde congelado. Aí eu vou colocar aqui no molho também. Vou acrescentar também o cheiro verde na carne moída. Eu deixei ela reservada, juntamente com o molho, tudo reservado, para finalizar. Agora eu vou montar, vou colocar a carne moída e o molho em cima do nhoque, para finalizar esse prato. Eu vou acrescentar um molho. E a carne moída. Vou misturar com delicadeza. Colocar um pouquinho mais de carne moída. E um pouquinho mais de molho. Misture. Não tem como isso aqui não ficar gostoso. Impossível não ficar. Vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 10, 15 minutinhos, depende do forno. Mas antes, eu vou acrescentar queijo parmesão ralado, que eu deixo congelado no freezer, eu tirei, ó, para ele descongelar. E agora é só levar para o forno. E aqui está o nhoque. Veja isso. É uma delícia. Faça que vale a pena. Muito gostoso e simples de preparar.